No Pergunta de Mentorias de hoje nós temos conselhos sobre carreira, como fazer a pré-escala e escala do seu low ticket e o momento exato da transição entre você prestar serviços e começar a escalar a partir de um produto seu no digital. Bruno Lima, digital. Tenho 24 anos, trabalho como auxiliar administrativo, ganho 2.200 por mês. Comecei a estudar marketing digital há 4 meses pelo YouTube mesmo. Assisti centenas de vídeos, fiz cursos grátis no YouTube. Tenho vontade de criar um produto digital, mas não sei nem sobre o que. Todo mundo fala sobre monetize o que você sabe, mas eu não sei nada de especial. Só sei usar o Excel, sei fazer algumas apresentações no PowerPoint, sei organizar planilha. Isso conta? Dá para criar um produto com isso ou precisa ser algo mais elaborado? Fico olhando pra galera que tem um negócio, que tem história e me sinto sem nada para oferecer. Cara, provavelmente não, tenho certeza que com 24 anos e com apenas as habilidades básicas que você tem no digital, o que te falta é conseguir mais bagagem. Mais bagagem essa que você vai precisar pôr mais a sua cara a tapa, se expor mais em relação a novos desafios. Novos desafios fazem você crescer de um jeito que você nem imagina. Por exemplo, entrando em operações dentro do marketing digital, entrando em agências, tudo que tiver relacionado ao marketing digital, você vai levantar a mão e vai falar: eu quero estar aí. Para quê? Para você aprender. Porque normalmente quem me faz esse tipo de pergunta, quem me traz esse background, quem me traz essa história, normalmente não arriscou muito. Então o que eu digo, eu sempre aconselho as pessoas, se arrisque mais. Sempre quando alguém comentar que está começando um projeto no digital, seja o primeiro a aparecer. Seja o primeiro a estar ali e oferecer ajuda. Porque você vai aprender muito. Muito mesmo. Nem que seja aprendendo a vender um produto físico pela internet, nem que seja você tentando vender qualquer coisa que for te fortalecer na parte de vendas e na parte de marketing digital, você vai aprender muito. E aí sim, construindo muita bagagem, você tem alguma coisa, algum conhecimento que você pode usar para monetizar. Mas o que te falta é conhecimento de trincheira que vem você se expondo no mercado, as pessoas observando a sua habilidade sendo desenvolvida, você entregando muito valor para essas pessoas, e aí sim você consegue ensinar as pessoas a como gerar resultado financeiro com aquilo que te fez sucesso até hoje. Que basicamente são as habilidades que você tem hoje que você vai ensinar para outras pessoas, tá bom? Diego Martins Copy. Tenho 26 anos, trabalho como Copy Júnior numa agência. Quero sair do CLT, mas tenho medo de largar antes de ter renda suficiente no digital. Cara, primeiro que se você é um copy júnior ainda, você tem que olhar o próximo passo, né? A não ser que a agência não esteja muito legal ou você não compactue com os valores da agência, aí beleza, aí você tem que sair e procurar uma outra coisa. Mas como copy júnior, você precisa aprender o máximo possível. Sempre quando você entra num trabalho novo, especialmente no digital, não vou falar por todas as empresas, por todos os modelos de negócio, mas especialmente dentro do marketing digital, principalmente em agências também. A grande sacada é você aprender com profissionais, é ter um ambiente que você pode aprender com outros profissionais. Então, a sua ideia de você ser um copy júnior ali é de você ter, obviamente, você tem um copy pleno e um copy sênior. Então você pode aprender com eles. Ali você vai ganhar bagagem. Aquilo que eu vinha falando ali pro amigo, pro Bruno, que é você construir bagagem de fato, antes de você começar a empreender. Isso que o pessoal diz de empreender no CNPJ dos outros, que é você, basicamente, é como se fosse ter essa mentalidade. É uma mentalidade que você vai desenvolver. É construir habilidades nas quais você consiga observar nos outros e também você consiga praticar. Porque aqui no mercado o que mais conta não é a teoria, não é o livro que você leu e também não é o curso que você leu. É o que você testou e deu certo. E muitas vezes o que você testou e deu certo não funciona de novo. Então você precisa estar sempre se reinventando. Outra coisa também é que quando você testa uma coisa, você aprende uma coisa nova. Então você não tem perda financeira nesse caso porque você está dentro de uma estrutura maior. Essa estrutura maior serve para você aprender. Aprenda com as pessoas que estão ali ao seu redor, tá? Quero sair do CLT, mas tenho medo de largar antes de ter renda suficiente no digital, tá? O problema é que sem tempo livre não se construir nada no digital. Aí você tem coragem. Cara, basicamente é isso, cara. Você tá um pouquinho perdido aí em relação aos seus objetivos em si. O seu primeiro objetivo deve ser fortalecer o seu conhecimento que você já tem em copy. Então não seja um copy medíocre. Eu digo, o conhecimento mais importante que você desenvolve aqui na internet é a habilidade de
copy, habilidade de copyright. Se você tiver um bom produto, se você tiver um bom tráfego e tiver uma copy ruim, esquece, não tem como. Você não consegue manter um negócio. O que mantém um negócio aqui na internet é a copy. É uma copy bem feita, uma promessa bem feita e uma dor muito bem resolvida. É isso, cara. E depois o resto é funil, é o tráfego, é o trabalho do produto, é a experiência do usuário, mas o ponto principal entre conseguir clientes e não conseguir é a copy, tá bom? Então, cara, você já tá numa área muito legal, você já tá direcionado, inclusive eu digo que se eu quisesse evitar algum erro que eu cometi há 7 anos atrás, é ter focado especificamente em copy e depois sim aprendido a habilidade de tráfego, de funil, mas ter a oportunidade de crescer como copywriter dentro de uma operação e ficar muito grande ali dentro. Porque o aprendizado ele é mais controlado e você consegue aprender de forma muito mais rápida com pessoas muito mais inteligentes. Você não precisa muito quebrar a cara, a não ser que você tenha um espírito mais empreendedor, você queira realmente se expor e já ter um feedback sobre o seu aprendizado, o empreendedorismo é um bom caminho, mas você estando ali dentro de uma estrutura é muito melhor, tá? Aí você vai falar aqui sobre o quê? É um ciclo que não tem fim. Cara, você tem que estudar mais. Já tentei acordar mais cedo, já tentei trabalhar de madrugada, fico exausto, não produzo nada com qualidade. Como você fez a transição? Exatamente isso. Você largou tudo de uma vez ou foi construindo aos poucos? Construindo aos poucos, cara. Construindo aos poucos. Até que chegou um ponto que eu falei, cara, eu tenho bagagem suficiente, vou fazer. Não é que você precise juntar bagagem suficiente para você um dia fazer. Mas você também não vai ser idiota de chegar a ponto de lançar um produto sem saber nada de copy, sem saber nada de tráfego. Você pode fazer isso. Você vai ganhar um aprendizado com isso, mas você vai perder dinheiro. E se você não está bem com essa situação de perder muito dinheiro logo no começo, eu sugiro que você fortaleça as suas habilidades, tá bom? Porque as duas opções parecem igualmente arriscadas para mim. Arriscado é isso que eu acabei de falar, você ignorar tudo que você tem ali de conhecimento e tentar lançar alguma coisa. Talvez você acerte, tá? Eu conheço pessoas que acertaram. Não sabiam nada de copy, não sabiam quase nada de tráfego e acertaram. Mas assim, é muito raro. De toda a minha experiência, o que as pessoas mais fizeram foi construindo habilidades, crescendo essas habilidades e depois monetizando em larga escala. Aí sim você entrando com pelo menos um capital a mais, que seria o seu capital financeiro e o seu capital intelectual. E é dessa forma que eu fiz essa transição, porque senão eu considerei que era loucura, tá bom? Pergunta aqui de um usuário aleatório aqui. Qual a sua estrutura de teste de escala, pré-escala e de escala para low ticket? Cara, primeiro aqui, estrutura tem um monte. Tem 131, você pode fazer 145, 155, independente. Se você me fez esse tipo de pergunta, provavelmente você não está testando o suficiente. Reflita, você não está testando o suficiente. E cara, você pode achar que eu tô sendo cuzão aqui, mas eu já passei por isso. Era exatamente a mesma situação. Com mentores que investiam milhões por mês, com mentores que investiam milhões por dia. É a mesma pergunta que eu fazia. Até acho que eu cheguei num ponto que eu pensei, todo mundo me dá a mesma resposta. Tipo, testa essa estrutura aqui, testa essa estrutura aleatória aqui. Porque eles não queriam me deixar sem resposta. Mas eu digo diferente. Eu digo que você tem que testar o mais rápido possível e o mais quantidades possíveis. Porque não existe fórmula, não tem uma fórmula de bolo. Não tem uma receita que você vai seguir passo a passo, você vai conseguir. O que funciona é o criativo que funciona melhor. Daquele criativo você fazer variações inteligentes dentro daquilo, de acordo com as suas métricas. Aquilo dando certo, você faz mais variações em cima daquelas variações que deu certo. Isso funciona. Agora a estrutura de tráfego em si é uma coisa que você tem que testar de conta para conta. Cada conta vai ter um resultado totalmente diferente. Isso envolve maturidade sua ou do seu gestor de identificar que precisamos testar mais coisas. Precisamos testar em uma outra conta. Precisamos testar uma nova página. Precisamos testar um novo gancho, uma nova abordagem de copy para esse criativo. E aí que vem a grande sacada, que é você saber exatamente o que testar e quando testar.
é você ter um fluxograma muito bem organizado de testes. Então, essa pergunta de o que testar, ou qual a estrutura mágica que você tem para testar, eu resumo em apenas teste. Teste a primeira estrutura a primeira que você viu ali, de qualquer pessoa falando. Adapte aquela estrutura para você ver, começar a entender o que funciona, o que não funciona. E aí sim você começa a desenvolver a sua própria metodologia de testes baseado na sua conta. Porque cada teste é especialmente único. Então você não consegue repetir o mesmo resultado, por exemplo, em contas diferentes. É assim que o jogo funciona. Você precisa realmente testar e testar muito. Sempre está testando. Se você parou de testar, se você está olhando para o lado perguntando qual que é a melhor estrutura, provavelmente você não está testando o suficiente. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo a sua dúvida que no próximo vídeo eu vou te responder. Fui!